Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Ende Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Muito bom dia. Seja bem-vindo a esta emissão, o Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional e semanal, que fazemos nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro, com os nossos comentadores aqui em estúdio e falando remotamente. Vamos falar hoje de situações relacionadas com efemérides que se assinalaram há relativamente pouco tempo e também questões relacionadas com a nossa atualidade nacional. Eu gostava só de chamar a atenção dos nossos ouvintes que aqui em estúdio temos as presenças de Ende Inglês e Rui de Castro e ao telefone está José Guerreiro. Este programa é feito sempre no início das emissões daqui da Comercial às segundas-feiras, a partir das 7 horas. É o que faremos hoje. A equipa que trabalha para si, constituída por Emanuel Catelina, responsável pela técnica, e ao microfone está o Pedro Fernandes. Pois bem, antes de irmos para o desenvolvimento das questões que selecionamos para esta emissão, gostava só de fazer uma breve referência que se prende com a vida política nacional partidária que está de luto. Angola perdeu o dirigente político Jardim Moekali, que curiosamente há poucas semanas esteve aqui na Comercial, onde deu uma extensa entrevista ao programa Café da Manhã de José Rodrigues, e que nos deixou no passado dia 11, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, por questões relacionadas com a sua saúde. Eu recordo que este antigo dirigente da UNITA, e atualmente estava ao serviço da nova força política para já servir Angola, viveu durante muitos anos em representação da UNITA nos Estados Unidos da América. Ele, até relativamente pouco tempo, desempenhou a função de diretor da campanha eleitoral do Para Já Servir Angola, liderado por Abel Chivuco-Vuco, e teve uma carreira considerada como notável ao serviço do Movimento de Libertação e agora partido, que é a UNITA, onde aí desempenhou diversas responsabilidades políticas, sobretudo no exterior do país, conforme fizemos referência, nos Estados Unidos da América. Jardim Moekali nasceu a 20 de setembro de 1959, na província do Ambo, e foi representante da UNITA nos Estados Unidos e também em Londres. É autor de um livro muito divulgado, há já vários anos, intitulado Angola, a Segunda Revolução. À classe política angolana, ao seu partido Para Já Servir Angola, aos seus familiares, endereçamos aqui os nossos sentidos pêsames. Também nos Estados Unidos faleceu na passada semana uma jovem académica angolana, Maria Bowling, que foi sepultada ontem aqui em Luanda. Ela que estava a frequentar o primeiro ano do programa de pós-graduação em História de Angola na Universidade de Princeton. Na nota fúnebre emitida pela família, ela era considerada como um farol de humanidade, dedicação intelectual e amor pela pátria angolana. Também aqui os nossos pêsames à família e amigos. Pois bem, feita esta referência a esta situação, vamos então saudar os nossos comentadores, analistas residentes deste espaço semanal aqui na Comercial. Eu começaria por José Guerreiro, bom dia. Muito bom dia, abraço a todos e aos ouvintes. Rui de Castro, bom dia. Bom dia, boa semana e boas festas. Ende Inglês, muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, caros companheiros de painel e aqueles que nos ouvem a esta hora. Pois bem, vamos começar por falar de uma efeméride que se assinalou na passada semana, no dia 9, foi o Dia Internacional contra a Corrupção, uma data que foi instituída já há mais de 20 anos pelas Nações Unidas, em 2003, após a assinatura da chamada Convenção da ONU contra a Corrupção no México, e que teve como objetivo nessa altura, e é o que se mantém atualmente, o de promover a consciencialização e a cooperação global para se combater este crime que afeta todos os países, prejudicando a sociedade, as sociedades e os seus respectivos desenvolvimentos. Aqui em Angola, o presidente João Lourenço, no início do seu mandato, em 2017, reconheceu que o combate à corrupção não seria uma tarefa fácil. No âmbito do combate a esta situação, em 2022, o Executivo angolano estabeleceu um período de graça para os cidadãos que, de forma ilícita, retiraram o património angolano. A estratégia angolana de combate à corrupção assenta em 3 eixos fundamentais: a prevenção, a detenção e a penalização. Angola tem melhorado no ranking da percepção da corrupção na Transparência Internacional. Mesmo assim, continua na cauda da lista, ocupando a 121ª posição num total de 180 países. José Guerreiro, o que é que se lhe oferece dizer? Primeiramente, e na sequência da introdução do Pedro, que humanizou o nosso programa, ligando as questões e as pessoas, né?
eu gostaria também de continuar a contribuir para essa humanização do nosso programa e começo por saudar então, como habitualmente, mais um ouvinte assíduo do nosso programa. Hoje descubro o nosso amigo estimado Pedro Chipita, jovem oriundo da província do Namibe, fez do trabalho, da honestidade, do profissionalismo, respeito pelos outros, colegas, chefes, etc., e cuidador dos princípios familiares. Foram estas as suas divisas de vida, né? Até a atualidade. Ele próprio, oriundo de uma família estruturada e honrada do Namibe, o estimado Pedro Chipita faz questão de nos ouvir e nos incentivar a prosseguirmos as nossas análises. Em termos então do nosso tema, sugerido pelo Pedro, e fez já um resumo muito importante, né? Esta publicação de terrorismo internacional coloca de facto a Angola na posição preocupante, né? no ranking. Eu não queria entrar para esta via dos rankings, porque alguns deles com credibilidade duvidosa, não me refiro especificamente a este, né? Nem pelos dados apresentados pelo PGR sobre o tema. Né? Quer dizer, eu iria, digamos, fazer uma análise própria ligada ao tema com que iniciamos o nosso programa. E queria deter-me em 3 pontos. A percepção sobre a corrupção é o primeiro ponto, falando sempre em Angola, naturalmente. A política de combate à corrupção e a situação atual em Angola. Comecemos pela percepção. Se quisermos ser inteiramente honestos e sérios na nossa análise, temos que dizer que a percepção que existe quer entre os cidadãos nacionais, quer nas opiniões de largos setores da opinião pública noutros países, e até talvez entre alguns governantes de outros países e imprensa internacional, a percepção que existe é que Angola está de facto assolada há muitos anos por elevados níveis de corrupção. Desde a pequena corrupção, e se é que é possível apresentar métricas, né, para a corrupção, talvez não, mas pronto, desde essa pequena corrupção, que os cidadãos no nosso dia-a-dia vislumbramos, né, até a grande corrupção, a chamada corrupção de colorinho branco, em que o cidadão e as instituições vislumbram, estão sempre a vislumbrar nas grandes negócios e negociatas que quase todos os dias são anunciados pela mídia. Digamos, o passado de tal forma pesado neste domínio, qualquer coisa que se faça, o cidadão, instituições, etc., as pessoas mais bem informadas, vislumbram sempre que aqui há gado escondido por rabo de fora. É a percepção. E as percepções são muito, muito importantes, independente dos números e das explicações oficiais. E a percepção que nós temos no nosso país é que a corrupção graça e acompanha-nos há muitos anos. O segundo aspecto que eu coloquei é a política de combate à corrupção. Eu assumo, né, e escrevi no meu livro, até público, não estou a inventar nada, nem estou a dizer nada hoje, disse-o há 4 ou 5 anos, que sempre discordei da forma como foi desencadeada a política de combate à corrupção. Aliás, conforme foi dito muito bem pelo Pedro, que foi a bandeira do nosso presidente João Lourenço desde o início do seu mandato. Eu reconheço a sua boa vontade e as suas boas intenções, mas a estratégia, segundo a minha humilde opinião, foi mal deslizada. Porque a corrupção estava endémica no sistema que há 50 anos é comandada pelo MPLA. Por isso, o MPLA não podia colocar-se contra o próprio sistema. Ou seja, não havia corruptos fora do sistema. Por isso, quando eu disse que a política traçada, a estratégia deslizada, a luta transformou-se numa luta de nós contra nós. Né? E aí prevalece quem está no poder e manda contra quem já não está no poder e não é bem assim nosso amigo. Porque a corrupção é endémica num sistema com que estamos com ele há 50 anos, como diz o povo. Mas este é um tema, este tema da política de combate à corrupção, que o Pedro também disse, prevenção, detenção e combate, mas seria um programa só nosso, só individual para este tema que é muito complexo. Terceiro aspecto, a situação atual. Acho que também ninguém tem dúvidas que a situação não melhorou. Só terá, alegadamente, mudado de mãos. Em alguns casos. Né? Noutros continuam nas mesmas mãos. Né? Os jovens de hoje
diria eu, parece que são mais golosos que os jovens de antigamente. O Eduardo dos Santos apostou nos jovens e estes tornaram-se nos que ficaram ricos e milionários e foram depois as vítimas, alguns deles foram as vítimas do processo da PGR. João Lourenço apostou noutros e também jovens e consta que estes ainda são mais golosos. O princípio de que chegou a nossa vez. Muito ouvido este princípio por aí, nos corredores. Portanto, eu acho que temos que dar uma volta a tudo isto. E camarada, essa percepção que existe, pese embora a propaganda oficial, é que está tudo um pouco pior. Sim, senhor. Era essa a minha primeira opinião. Sim, senhor. Rui de Castro, qual é a sua percepção do combate à corrupção no nosso país? Ouve-se muitas vezes dizer que parece que há uma espécie de seleção das personalidades visadas neste combate à corrupção, pelo menos é Vox Populi, que é o que se ouve por aí muitas vezes, mas gostávamos de saber qual é a sua percepção. Bem, nós já abordamos esta questão várias vezes e também já referimos que o problema da corrupção é bastante profundo, estrutural quase, e sistémico, porque percorre desde quase que de tenra idade a nível das escolas, onde no próprio ensino primário já se começa a pedir às crianças para trazerem pão para o professor ou umas sandálias, não é? Mas não posso deixar também de mencionar que nestes últimos anos houve melhorias, porque a percepção, e eu depois também vou aí este campo, a percepção não é muito boa, mas também temos que notar que o ambiente de comunicação que existe nos dias de hoje não existia há uns anos atrás. A abertura que as pessoas têm para abordar várias questões, nomeadamente esta da corrupção, é quase que diametralmente oposta àquela que havia, em que basta notar que nós não teríamos a possibilidade de, num programa deste género, abordarmos este assunto com a profundidade a profundidade com que um tema destes exige. E até com alguns dos elementos que o Zé Guerreiro acabou de mencionar e outros que eu vou mencionar a seguir. Portanto, está logo por aí. O que depois dá a sensação de que agora está pior. E dá essa sensação porque se fala mais, há mais denúncias, portanto, e há esta abertura para as pessoas poderem também denunciar, tanto na mídia como, sobretudo, nas redes sociais. Ora, neste capítulo, a própria PGR mencionou que só este ano foram abertos mais de 400 processos de crime ligados à corrupção. É claro que apenas 51 terminaram em acusação formal, o que me parece muito pouco, mas talvez tenha uma explicação em que vou tocar daqui a pouco, porque outro elemento também é que houve uma recuperação de ativos de 7 mil milhões de dólares e arrestos e apreensões de 12 mil milhões de dólares. É claro que o próprio Presidente da República mencionou recentemente que temos dificuldade
em recuperar muitos destes ativos que estão no estrangeiro. Há o caso concreto da Suíça, e que, lamentavelmente, estes procedimentos por parte destes países onde os dinheiros desviados ficam guardados, acabam por promover ainda mais atos de corrupção. Bom, agora, o que é que também se passa? E nós tivemos um caso muito recente. Há uma famosa personalidade daqui a uns anos atrás que foi julgada e acabou por ser inocentada, porque a maior parte das provas que o poderiam levar a uma penalização pura e simplesmente desapareceram de várias instituições, e alega-se que tenha sido por hackers. Ora, perante a lei e não existindo estas provas, teve que ser inocentado. Que é muito estranho, não? O que é muito estranho. E ainda é mais estranho quando agora a mesma pessoa vem reivindicar todos os seus bens que haviam sido arrestados. Bom, eu não sei se isto será concedido ou não, mas acho que também, no mínimo, deveria comprovar como é que os adquiriu. Mas isto tem a ver muito com o papel da própria justiça. E eu aqui trazia um caso que tem sido muito abordado e que se refere aos juízes de garantia. É que esta figura, que surgiu em maio de 2023, deveria contribuir para o reforço da imparcialidade e a promoção dos direitos fundamentais, enfim, permitir uma nova dinâmica neste setor importantíssimo. E aquilo que vários advogados e ativistas e membros da sociedade civil vêm dizendo é que, a partir do momento em que surgiram estes juízes de garantias, também aumentou não apenas o número de decisões controversas, como também a percepção pública de que o sistema judicial perdeu parte da sua credibilidade, porque, segundo eles, uma boa parte destes magistrados promovem a libertação de suspeitos, a troca enfim... Acabam muitas vezes com as suas decisões por pôr em xeque a própria credibilidade, enfim, das decisões. Exatamente. Da justiça, aliás. A troco de pagamentos ilícitos e por aí fora. E, portanto, com comportamentos deste género, é evidente que a percepção de corrupção é de que há níveis de corrupção extremamente altos, particularmente, segundo estas percepções, a nível da polícia, do executivo com a AGT à frente e do judiciário, por causa de N casos. Então, nós, em 2015, no ranking da Transparência Internacional, há 10 anos. Há 10 anos, nós estávamos no lugar 168 com 15 pontos. Melhoramos até 2022, passamos para o lugar 116 com o dobro de pontos. Mantivemos em 2023, mas tivemos um novo recuo em 2024, que baixamos para o lugar 121, e por aquilo
que se diz tem muito a ver com algumas das investigações que se iniciaram com muita pompa, que foram perdendo gás, como se costuma dizer. Isso num total de 180 países? Num total de 180. 180 países. 180. Ora, aqui também tem muito a ver com o excesso de contratações simplificadas, com a inclusão na lista do GAFI, enfim, estes elementos têm levado a que esta percepção seja elevada e que, por exemplo... Resumindo e concluindo, mas quer dizer, colocando mais 2 ou 3 elementos para depois fechar, é que a percepção para 54% dos angolanos é que a corrupção continua a crescer. 68% dizem que os esforços do governo neste capítulo são fracos. E 47% consideram a maioria dos polícias corruptos. Portanto, eu, para terminar, e já não é novo, acho que lutar contra a corrupção é um trabalho de fundo que deve começar na educação, a partir de casa, da escola, da igreja, e que tem de culminar na justiça com uma intervenção rápida e, sobretudo, implacável. Em inglês, a corrupção, independentemente dos esforços que possam ser feitos no sentido de a combater permanentemente, enfim, é uma tarefa que não tem fim. E isso é, de resto, dito pelas diferentes personalidades da nossa vida pública. Mas até invocando outra vez, digamos assim, a opinião pública, muitas vezes a ideia que se tem aqui em Angola é de que há justiça para os pobres e há uma justiça para os ricos. Não apenas no país. Em função disto, qual é a percepção que tem relativamente aos esforços que têm sido feitos, quer pelo Executivo, quer pelo sistema judicial no sentido de se combater a corrupção em Angola? Bem, nós podíamos olhar para esse aspecto, para esse tema, olhando para pelo menos 2 aspectos. A questão da vontade política e depois da capacidade dos órgãos em combater e prevenir este flagelo, né? este mal que é endémico mesmo. E, claro, não há dúvidas, não é? Porque temos inclusivamente instrumentos públicos, portanto, temos uma estratégia de combate à corrupção e tem havido pronunciamento, não é, público ao mais alto nível sobre este tema, não é? E eu estou com o Guerreiro quando diz que muito provavelmente não teremos delineado a melhor forma, a melhor estratégia de resolver este tema, de endereçar este tema, né? Que não se resume apenas no combate, né? A questão do combate e a repressão, mas preveni-lo, detectar e haver mais transparência em relação... Então qual seria a melhor estratégia, na sua opinião? A melhor estratégia tem que ter em conta não apenas o propósito, o desejo ou desidrato, mas as condições e a capacidade de o combater. E dentre as várias questões, é preciso não perder de vista que o próprio poder judicial e judiciário, não é, tem sérios problemas de corrupção. As pessoas que têm a responsabilidade de combater este fenómeno, não é? Isto é público, não somos nós que estamos aqui a inventar. A partida, e mesmo no estágio atual, estão comprometidas com este fenómeno. A situação está muito comprometida, não é? E, portanto, era preciso trabalhar sobre esses aspectos, não é? Fazendo uma analogia, imagino que, olhando para a questão da saúde, temos que combater um flagelo, uma situação qualquer,
e chegamos à conclusão que o interesse dos médicos não é combater esse flagelo, aliás, é mesmo matar pessoas, não é? Portanto, era preciso ter em conta este aspecto, e estamos a falar do poder que tem a principal responsabilidade. De extirpar com a corrupção. Na perspectiva do combate e da repressão, mas há outras iniciativas e outros domínios do reforço do controlo, não é? Não apenas nós temos áreas de auditoria, de fiscalização, mas a própria formação do homem, a própria indicação das pessoas que não tenham, que tenham presente o bem público, o interesse público, e não, estou aqui a falar de questões mais éticas, não é? Tudo começa também ali, não é? E claramente que nós temos um tema também de... Quer dizer, o que está montante já está inquinado. Já está inquinado. É isso que quer dizer. Na prática é isto. E então, quando se faz e se estrutura uma estratégia, eu tenho que olhar para esses aspectos, né? E depois atender todos, né? Todos esses domínios, né? Constrangimentos, pontos fortes, pontos fracos, né? E depois vejo que, tendo uma estratégia já delineada, e em dias como estes, em que celebram-se, né, e é por isso que estamos aqui a abordar este tema, dias de combate, né, de reflexão sobre o combate à corrupção, seria de facto importante refletir sobre a eficácia da estratégia delineada. Como é que estamos? Não é? Mais do que formar pessoas, que é importante, sim, mais do que ter mais casos em tribunal, estatísticos, né? Estatísticos, mas a questão mesmo de fundo portanto, eu acho que o objetivo principal e o propósito, não é, deveria ser de haver menos corrupção, menos gente envolvida na corrupção. Portanto, o sucesso não pode ser avaliado por mais casos, né? Porque tendo mais casos de corrupção em tribunal significa que temos até mais corruptos. Portanto, nós temos que ter menos casos. Portanto, nunca vamos terminar com ela, porque isto é algo que é intrínseco à própria humanidade, mas portanto, não pode ser uma dimensão tão endêmica, não é? Portanto, não pode ser uma questão cultural, uma forma de ser e de estar. Portanto, está cético em relação a estes... Eu não tenho elementos, não é, que me possam levar a concluir que o combate ou o tratamento, a abordagem está a ser eficaz. Portanto, neste momento, o que nós esperaríamos era ter, de facto, um balanço deste primeiro ano, segundo ano, como é que está a estratégia nos vários domínios, que objetivos teríamos, que metas teríamos que alcançar nesta altura e como é que qual foi o nosso desempenho em relação a este aspecto, porque, portanto, não estando a ter o desempenho que se espera, portanto, e isto faz-se em todos os domínios da vida, não é? Ajustamos as estratégias, né? Sim, senhor. Temos ter uma abordagem diferente daquela que estamos até, porque senão podemos ficar aqui mais 30, 20 anos e o país continua numa situação em que se encontra, né? Sim, senhor. Vamos concluir aqui esta primeira parte do nosso programa, o Jornal 7 Dias, que estamos a fazer neste 15 de dezembro de 2025. Daqui a nada regressamos. Fique por aí. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Retomamos a emissão que estamos a fazer deste Jornal 7 Dias, nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Vamos continuar aqui a analisar algumas questões da atualidade nacional. Eu recordo que na primeira parte falamos outra vez sobre a estratégia angolana do combate à corrupção, em função da efeméride que se assinou há relativamente pouco tempo, que foi o Dia Internacional contra a Corrupção. Agora vamos falar da liberdade de imprensa que vamos tendo por este país. E eu gostava, a este propósito, de lembrar aqui o pronunciamento da União Europeia, na semana passada aqui em Luanda, que reconheceu que Angola está a fazer progressos em matéria de liberdade de imprensa.
Esta posição foi assumida durante a segunda Conferência Nacional sobre a Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola, promovido aqui na capital do país, e a União Europeia aproveitou esse momento para destacar a contínua melhoria da posição de Angola no ranking mundial da organização Repórteres Sem Fronteiras. No entanto, a mesma instituição, a mesma instância, a União Europeia, disse que Angola tem ainda desafios a esse nível, e entre os pontos abordados foi referido, por exemplo, a questão das condições de trabalho dos jornalistas, o acesso às fontes de informação, a independência editorial, a autocensura e o pluralismo dos meios de comunicação. Rui de Castro, o que é que lhe parece? Concorda com esta posição da União Europeia ou não? Eu concordo, e infelizmente tenho concordado, porque as preocupações que foram colocadas pelos jornalistas, sobretudo aqueles que vieram de fora de Luanda, portanto, os que não trabalham em Luanda. E uma das conclusões foi que há alguma liberdade de imprensa a nível de Luanda, mas há um comportamento a nível de todas as outras províncias que obstaculiza o funcionamento das redações e dos órgãos a nível das províncias. Mas não foi só aí que se chegou a algumas constatações, nomeadamente em determinados casos até as famosas ordens superiores a determinarem as agendas, perseguições e ameaças a jornalistas, mas também os salários muito baixos na imprensa privada, o recurso à intimidação para subtração de valores e benefícios a empresários ou responsáveis políticos, isto por parte de determinados jornalistas ou de pessoas que estão nas redações, que nós nem as podemos chamar de jornalistas, e também a falta de contraditório. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que tornam difícil não só o trabalho do jornalista, mas tornam difícil a população ter uma informação mais credível. E isto tem muito a ver com uma certa educação deficiente por parte de quem faz este jornalismo e quem procura a liberdade de imprensa e diz que também não tem acesso às fontes. É que muitos dos quadros que circulam nas redações, logo a partir de casa e mesmo das igrejas por onde muitos deles andaram ou andam, não lhes foram passados valores importantes como a ética, o respeito pelo próximo e pela coisa alheia, a solidariedade e acima de tudo, a verdade. E também na escola ou na faculdade não aprenderam devidamente a usar a língua oficial como principal ferramenta de trabalho, nem um conjunto de técnicas de jornalismo, a maior parte das quais talvez até por nem sequer serem dominadas por uma boa parte dos próprios docentes. A questão do domínio da língua portuguesa, não é? A questão da língua portuguesa e a questão também das regras e das normas jornalísticas, não é? Ora bem, portanto, a isto vem adicionar-se que com a internet e agora com a inteligência artificial, uma boa parte destes quadros recorrem mais à cópia daquilo que vem nas redes sociais, que o disse que disse começa a ter valor de notícia,
Porquê? Porque A desinformação, não é? a desinformação. E isto acontece porquê? Porque, primeiro, as pessoas não têm os conhecimentos que deveriam, acham que, pelo facto de serem jornalistas, podem alcançar uma condição de vida melhor e que não é pelo trabalho. E com estas ferramentas que hoje surgem e que facilitam a vida. Tecnologias, não é? As tecnologias, as novas tecnologias. Não estudam os dossiês, não fazem a investigação em busca da verdade. E cruzamento de informações. O cruzamento de informações. Portanto, tudo isto acaba depois, no final, por nos situar num patamar em que ainda está muito longe daquilo que temos lutado, apesar de, e conforme foi mencionado na conferência pelo representante do governo, estarem a haver já várias melhorias, particularmente no que toca ao refrescamento na formação dos profissionais e, digamos que até alguma modernização tecnológica para podermos dar esse espaço. Mas eu repito, o que é importante aqui é que haja, por parte do jornalista, uma melhor afirmação daquele que é o seu papel e que seja efetivamente equilibrado quando procura algo para noticiar aos seus ouvintes. A questão que preocupa o Rui de Castro é a questão da preparação do jornalista. A questão não apenas moral, mas sobretudo técnica, a competência do jornalista em si. Esse aqui é o busilis da questão. Começa por aí. Já Guerreiro, teve responsabilidades de estar à frente de uma instituição de difusão de massas, de um órgão de comunicação social, portanto tem também, certamente, uma percepção diria, pertinente relativamente à questão da liberdade de imprensa em Angola. O que é que lhe parece? Sim. Por acaso, essa questão que o Pedro coloca é a realidade, é aquilo que eu senti na pele e vejo todos os dias. Portanto, eu quando falo neste aspecto, aliás, como o Rui de Castro, com que eu subscrevo tudo o que ele disse em relação a este tema, agora no programa. Eu também tenho essa percepção que nós temos capacidade de analisar, e esse ano eu tive muito tempo na UTPA, há 40 anos, mas tive depois 2 anos de administrador executivo, depois 1 ano e tal PCA, então tenho uma noção. É evidente que eu não gosto de abordar publicamente questões ligadas por questão de ética ao meu antigo serviço, aquilo que me fez pessoa e profissional, não é? E portanto vou falar um bocado mais geral, né? Mas eu senti na pele isso. Porque é que fui, porque é que saí, etc. Né? Portanto, mas não vou entrar muito em pormenor. Eu queria dizer o seguinte, e falando em liberdade de imprensa, como dizia há muitos anos o ex-ministro João Melo, eu acho que referi publicamente, a questão na comunicação social em Angola não é a questão da liberdade de imprensa. Né? A maca, como a gente diz, o problema, a questão é a situação na comunicação social pública. O problema da imprensa em Angola, da liberdade de imprensa, não é, no geral, não é, o problema principal. O problema principal é a situação da comunicação social pública. Porque com recursos limitados, sem apoios governamentais, mesmo existindo promessas e até regras estabelecidas, os meios privados têm um maior grau de pluralidade e dizem e escrevem o que querem. Muitas vezes, inclusive, com críticas severas à governação e às instituições. Até fala mal do Presidente da República, fala mal de ministros, muitas vezes sem fundamento. Portanto, não se pode dizer, no geral, que haja ou não haja liberdade de imprensa a partir de critérios globais, né? E o que diz também a União Europeia, também, para mim pouco importa, porque a União Europeia também, partes dos países também não são muito exemplo para falar em liberdade de imprensa, né? Embora com as exceções províncias e que foram referidas pelo Rui de Castro, nas províncias,
bem como com as práticas de extorsão e troca de favores por parte de alguns jornalistas, né, da imprensa privada. Portanto, eu estou a referir então que o problema não é, no geral, a liberdade de imprensa, o problema é a situação de comunicação social pública. Porque os meios de comunicação social públicos, não é, têm na maioria dos casos, e frequentemente, estão ao serviço do governo e não do Estado. Não é? Estão ao serviço do governo e não do Estado. Isto compromete a independência e a transparência da comunicação. E isso é que compromete a liberdade de imprensa. Compromete a liberdade de imprensa. Se pode dizer que é em Angola, mas o problema da comunicação social pública. Mas conta-se uma história muito interessante, só para desanuviar, até que a pessoa até é minha amiga, portanto, eu não fico chateado. Quando o Ernesto Bartolomeu inicia o telejornal da TPA com "Boa noite, está a começar o telejornal", diz que há telespectadores que se levantam, vão à janela para ver se é mesmo de noite. Isto é para vermos como está a credibilidade. O problema é a credibilidade. Quando esses meios são pagos com os meios de todos os cidadãos, estão maioritariamente ao serviço de uma parte da sociedade e não incluem as opiniões e os anseios da outra parte, aí fica cerceada a liberdade de imprensa. Por isso mais do que as notícias sobre investimentos, obras, cimento, munição tecnológica, que têm sido denunciadas, o fundamental é que se reflita e se mude completamente a linha dos órgãos de comunicação social públicos. Há que assumir isso. Isso é o que está mal, não é questão da liberdade de imprensa. Não é? É um déficit, os cidadãos acreditem. Um déficit de pluralismo, é isso? Diz? Déficit de pluralismo nesses meios? Mas completamente, né? Está à luz de toda a gente vê, quer o cidadão comum, basta ouvir o cidadão comum, né? Aliás, se houvesse estudos de opinião e de audiências, não é? A sérios, era bom ver ao longo dos anos como é que tem decrescido substancialmente, não é? A adesão do cidadão às notícias dos meios de comunicação social públicos e o nível de audiências, não é? Está claro, não é? E digo eu, não é? É preciso também que se trate da formação dos jornalistas. E como disse o Rui de Castro muito bem, muitos problemas vêm daí. São muito fracos alguns deles. E é preciso que se cumpra também as regras deontológicas do jornalismo. Porque como estão hoje os órgãos públicos de comunicação, na minha opinião, não ajudam nem o MPLA, que é o partido que está no poder, nem o governo, nem a presidência. Todos os dias dão tiros nos pés. E compete-nos a nós, sei que o Enda já vai rir, compete-nos a nós que somos do espectro ideológico, alertar para esta situação. Como estão os órgãos de comunicação social públicos atualmente, por mais investimentos que se faça, por mais paredes que se levantem, por mais satélites que se ponham no ar, a prática diária compromete os interesses do MPLA, do governo, da presidência. É a minha opinião. Sim, senhor. Em inglês, qual é a sua opinião em relação à questão da situação da liberdade de imprensa em Angola? Há aqui um reconhecimento internacional por parte... O José Guerreiro não dá assim muita importância a isso, mas o certo é que a União Europeia que assumiu publicamente que acompanha esta situação da liberdade de imprensa em Angola, reconhece algumas melhorias, mas também constata que ainda há muitos desafios pela frente que têm que ser superados. Mas em função de tudo isto, qual é a percepção que tem de uma forma geral? Bem, de um modo geral, eu estou alinhado com o que diz a União Europeia, mas também acho que nós não devemos ficar apenas com esta avaliação da União Europeia, né? Nós devíamos ter capacidade de fazer a nossa própria avaliação, a autoavaliação. Isso é importante, não é? Mas eu penso que, para além daquilo que dizem os meus colegas, eu acho que há problemas nas várias dimensões, e acho que o tema não está só nos órgãos públicos, e temos também problemas ao nível dos órgãos privados, porque, como bem disse o Rui, por exemplo, há um tema, e para explicar a razão, a causa destes desafios, está logo na formação das pessoas, não é?
onde é que essas pessoas se formam, qual é a credibilidade destas instituições, formadoras, como é que eles vão para o mercado de trabalho. E depois há temas ligados aos próprios órgãos em que eles trabalham, não é? As linhas editoriais? Para além das linhas editoriais, temos quem detém estas instituições públicas e privadas, e não menos importante, os proprietários, e não menos importante, como é que elas ou estas instituições são financiadas. Porque não podemos perder de vista que a influência que têm. Podem estar ao serviço, muitas vezes, de algumas agendas? Claro, não estão ao serviço do interesse público. Do interesse público, não é? E, portanto, não são apenas temas ligados à censura prévia, que estão muito relacionadas com a ação dos órgãos do Estado, às interferências indevidas do Estado e outros poderes, não é? Mas depois temos também a questão, e esta é a parte que se calhar podemos verificar mais nos órgãos privados, é agirem fora dos limites legais, né? Ligados à responsabilidade, à ética jornalística e os direitos fundamentais de terceiros, né? Portanto, há abusos, há difamação, incitamento à violência, à desinformação deliberada. Nós vemos isso, assistimos isso. Chamadas notícias falsas. Sim. Portanto, eu acho que devemos olhar com os olhos de ver, não é? Claramente. Mas isso não é um problema também a nível internacional, a questão da a apropriação dos meios de comunicação por parte de grupos privados, grupos económicos. Claro. Isso é um problema que também transcende as nossas... Também é. Mas nós temos que, quer dizer, há casos e casos, não é? Porque lá, e refiro-me sobretudo aos países mais desenvolvidos, eu acho que não se esquece, não é? Portanto, esta atuação é um bocadinho talvez mais velada e não compromete de todo o interesse público. Eu costumo sempre a dizer que, um exemplo, uma pessoa que viva num país desenvolvido, que saiba ler e escrever, e mesmo que não tenha estudado muito, tenha frequentado se calhar o ensino primário ou secundário, mas se ler todos os dias o jornal, tiver acesso à informação oficial, certamente que esta pessoa tem uma outra forma de ser e de estar. Está formada, porque o papel, para além de comunicar, é formar, não é? Criar, da comunicação social. Criar, os órgãos de comunicação social. Sim, dos órgãos de comunicação social. O que acontece no nosso seio, e os órgãos públicos e privados, parece-me que se esquecem também deste papel, não é? Formar consciência, não é? Formar os cidadãos, não é? Que isso depois é importante para uma consciência nacional. E até para a própria evolução da democracia, não é? Claro. Então, a imprensa tem um papel muito importante na qualidade da democracia. Pronto, na prática, o que vemos é que, por um lado, o Estado utiliza os órgãos públicos para a manutenção do poder e satisfação dos seus interesses, né, de poder, e os outros poderes utilizam a imprensa privada para também assegurar e fazer valer os seus interesses, esquecendo-se de todo do interesse nacional, não é? Agora, os meios públicos, e antes que o problema fosse só este, não é? Depois temos as marcas, né? Das próprias desinteligências e coordenação e de uma estratégia, né? E de coordenação dos órgãos públicos, né? Em que temos, por exemplo, os ministérios, né? O Ministério de Tutela, temos certamente a interferência ou intervenção da agenda partidária e do partido, temos a intervenção dos órgãos de defesa e segurança, que têm também os seus interesses nesses órgãos, e não menos importante a própria presidência, né, da República. Portanto, a situação já é tão complexa. Esta é a realidade angolana, na sua? Eu acho que sim. É a realidade angolana. Nós não podemos descurar esse aspecto. Depois, como referi, para além dos acessos, né, e todos reclamam em relação, e estou-me a referir ao trabalho jornalístico propriamente dito,
que têm dificuldades e quando querem fazer o seu trabalho, né? Portanto, como se diz, entre mortos e feridos há sempre sobreviventes, assumindo que hajam pessoas que queiram fazer de facto o seu trabalho, depois tenham, e de forma profissional, depois tenham dificuldades ao acesso às fontes de informação, não é? Os órgãos não são bem remunerados, os jornalistas não são bem remunerados, o próprio mercado de publicidade e acesso a recursos dos órgãos públicos, que compromete também, que é importante para o funcionamento desses órgãos, está um bocado inquinado, não é? E é preciso, portanto, acautelar que... Ou seja, a liberdade de imprensa ainda tem muitos desafios em Angola, de uma forma geral, e globalmente agora qual é a apreciação que faz? É mais positiva ou negativa? Em função do que está a dizer. Eu acho que há um longo caminho a percorrer. Obviamente, e temos que... Porque essas respostas não são necessariamente sim ou não, não é? Podem ser talvez, não é? Mas devemos, de facto, reconhecer que com a governação do presidente João Lourenço, desde o primeiro mandato, eu acho que se abriu mais o país. Portanto, há temas já, portanto, há mais comunicação, há mais também liberdade de expressão. Eu acho que sim, devemos reconhecer isso, mas é preciso dar um passo maior de libertar os órgãos públicos de comunicação social de determinadas amarras, não é? Sim, sim. E que façam mais uma agenda nacional, que ajudam a promover e a consolidar a reconciliação nacional, o Estado que isso é um alto valor, de direito, e que ajudem, sobretudo, a contrariar determinadas narrativas, porque do outro lado há os interesses particulares e privados, né? E nós da outra vez já falámos, portanto, as percepções são muito importantes e estes órgãos, sobretudo, têm que defender o interesse nacional, controlar as narrativas, mas às vezes as narrativas dos órgãos nem sempre coincidem com os interesses públicos, né? E, portanto, nós temos que salvaguardar, e por isso é que eu me referi, antes mesmo de termos a percepção da União Europeia, portanto, nós próprios temos que dizer qual é a nossa percepção. Não, a União Europeia é que se baseia nos Repórteres Sem Fronteiras. Eles também, justamente. Sim, nós somos um país independente há 50 anos. Temos que ter voz, temos que ter vez, temos que ter uma posição sobre aquilo que são os nossos interesses. Sim, senhor. E assim concluímos a segunda e penúltima parte do nosso programa, o Jornal 7 Dias, que é retomado daqui a pouco. Fique por aí, até já. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora, retomamos aqui a nossa emissão, pretexto para arrombarmos os votos de um bom dia e já agora uma boa semana para si. Vamos então voltar a falar de outra questão que não é nova propriamente, mas que importa aqui relevar nesta parte derradeira do nosso programa, 15 de dezembro, que estamos a fazer nesta segunda-feira, a questão da classificação ou ausência, em alguns contextos, de classificação oficial de algumas praias e a necessidade de se, digamos, implementar um programa específico para a proteção das praias aqui no nosso país, que são questões que recorrentemente são afloradas por muita parte da nossa opinião pública e que isso se prende naturalmente com a segurança e também com a utilidade destes espaços públicos aqui na nossa costa atlântica. José Guerreiro, o que é que lhe parece? Por vezes fala-se que muitas pessoas têm dificuldade em ter acesso a determinadas praias porque são privadas e outras, enfim, e quando isso não deveria ocorrer. Tem certamente também uma percepção, passa aqui a redundância em relação já a esta terminologia que foi usada nas outras partes do programa de hoje. Tem uma percepção sobre isso? Sim, que na Praia Morena, na Baía Azul, na Praia de Santo Antônio, em Benguela, na minha província, nas praias da Baía Farta, isso não acontece, né? Mas aqui estamos na capital do país, né? Que é a capital da gente, duas velocidades, de um país de duas velocidades. Ironicamente ou não, eu sinceramente eu não acho muito estranho que se comece a privatizar as praias. Aliás, acho que é mais um passo na construção de um país a duas velocidades. Né? Um país abertamente dos ricos e outro dos pobres. Não é? Embora eu tenha noção que é necessário regulamentar, proteger, etc, etc. Mas há que haver equidade. Nós, né, os remediados, né,
cada vez com mais dificuldades em nos posicionarmos, né, entre estes dois países. O mais óbvio é que será não subirmos, mas cairmos com estrondo, né? Às tantas, né? Para baixo. Porque, de facto, as diferenças estão a ser cada vez maiores. E agora estamos nas praias. Eu não sou contra os ricos, contra a média ou grande burguesia. Pelo contrário. Desde que note-se que as pessoas fiquem ricas através de meios lícitos, de heranças ou de negócios transparentes. Porque, normalmente, ninguém fica rico a trabalhar. As pessoas a trabalhar são como nós, aqui do painel, aqui da LAC, aqui os nossos vizinhos, né? Que trabalhamos, temos o nosso salário e depois estamos remediados, né? E com o país a ter índices de riqueza, falámos nisso, na questão da corrupção, cada vez maiores, né? Nós vamos um dia destes cair mesmo cá para baixo com estrondo, né? Os remediados, a que antigamente se chamava pequena burguesia. Pronto, eu também não condeno que haja cidadãos que gostem de ir à praia, né? Nas calmas, com comodidade, sem serem molestados, né? Podendo ir dar os seus mergulhos sem medo de ver os seus pertences roubados por um arrastão, podendo pedir um sumo ou uma cerveja para consumir, etc, etc. Isso faz parte, é de incentivar e é necessário. É necessário. Né? O que eu acho é que isso seja feito em locais que não ponham em causa os direitos de outros cidadãos. Quer dizer, privatizar a praia, pondo em causa os direitos de outros cidadãos, é aí que acho errado. O cidadão tem tanto direito de estar nas calmas a ver o seu sumo, a dar o seu mergulho, como tem outro cidadão transitar para aquele local. Então é necessário, de facto, definir bem as coisas. Eu acho que restaurantes, hotéis, outros empreendimentos turísticos que tenham direito a ter praia privada, desde que a sua localização não afete terceiros, não afete não hóspedes ou não clientes. Aí tudo bem. Se a localização estratégica na praia, num final de um percurso, não afetar numa pequena baía, etc., não afetar o trânsito de outros cidadãos ou a permanência de outros cidadãos, eu acho que isso é possível. Agora, em si sejam eu estou a ver, por exemplo, ali na Baía Azul, a praia em frente ao Escondidinho, né, ao Gabriel, não é? Ser cortada. Porque tem um bom restaurante, tem as sombrinhas, tem as cadeiras de espreguiçadeiras, etc, etc. Não é? Estou a ver que é um escândalo, não é? Portanto, não acho que esta notícia que apareceu que na ilha vão privatizar mais uma praia, acho que seja uma boa política. Que fere bastante os princípios de inclusão, de circulação e de direitos. Nós não podemos ter o país a duas velocidades. É ver cidadãos que respeitam lá para dentro dessa praia privada, só estão os estrangeiros ou os angolanos ricos. Lá fora tem os Lexus, tem não sei o que, estão lá só aqueles. E nós nem podemos passar por ali. Acho que isso é muito mau. Isso é muito mau. Vedar ou impedir a passagem ou usufruto do local a outros cidadãos em locais que são por si próprios públicos, não acho certo nem adequado. Se há problemas de segurança em praias normais, situações que podem prejudicar os banhistas, que se resolvam os problemas de segurança. Não que a solução seja privatizar, discriminar e até quase fazer apartheid. Já agora, a Ilha do Mossul vai ou não vai, não me admiraria que fosse nos próximos tempos também privatizada. Mas a Ilha do Mossul poderá talvez ser o tema para um outro programa nosso, porque há muita coisa escondida aí neste domínio. Exato. Sim, sim. Rui de Castro, este problema das praias privadas, que enfim, ocorrem em alguns contextos aqui no nosso país, isso depois acaba por ter implicações não apenas do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, mas também a questão da ausência muitas vezes de limpeza e de segurança nesses mesmos espaços e que naturalmente resulta em experiências negativas para os banhistas. Estamos aqui também a falar, neste momento, estamos em plena época balnear, e o que enfim, tem muitos meses de duração. Sim, tantas questões às vezes começam por aí. Começa por alguma boa vontade do dono ou do proprietário do restaurante, não é? Em fazer a limpeza, em colocar ali um ou dois guardas, e daí depois a privatização é um passo. E, portanto,
Aqui há que ver quem é que tem que assumir um conjunto de responsabilidades. O Estado está a admitir-se neste contexto de muitas das suas responsabilidades, não? Eu acredito que, de certo modo, as administrações municipais estarão, porque compete-lhes a elas zelar por isso. Bom, agora, eu acho que nós temos que ser talvez um bocado mais contundentes aqui. É que privatizar praias é ilegal. Está previsto na lei de bases do ambiente, isto está contemplado. Portanto, não é porque ali está a correr bem e tal, é um processo, portanto pode ser um exemplo. Não, privatizar praias é ilegal. E se é ilegal, a autoridade tem que ser exercida com relação a quem o esteja a fazer. Sejam boas ou más as intenções, o certo é que está a cometer uma ilegalidade. E estas ilegalidades, nestas privatizações ou absorção de alguns espaços junto ao restaurante, também está a acontecer com alguns moradores que construíram as suas casas de praia próximo à orla marítima ou quase próximo da zona de arrebentação e depois também não permitem que os demais passem por ali porque consideram como propriedade, como sua própria propriedade. Portanto, isto também é ilegal e também tem que ser denunciado e também tem que ser penalizado. Porque junto à zona de arrebentação é uma área para circulação dos moradores da zona, e se quisermos colocar a questão da ilha, tem os ilhéus que circulam de cima para baixo, junto ali àquela, e portanto ali é o ponto para circularem. É por onde circulam as nossas zungueiras com colares, com água de coco, enfim, com os seus bens para vender aos banhistas. E que é uma atividade que é reconhecida, portanto não é ilegal e elas têm que ter um sítio por onde passar. Da mesma forma que é ali onde se faz o desembarque e embarque de pessoas. Estamos a falar no caso do Mussulo, por exemplo, que as pessoas vão e não vão para os embarcadores, digamos que construídos já para pessoas da outra classe que o Guerreiro se referia há pouco. Portanto, é o cidadão comum que também quer ir ao Mussulo, quer desfrutar da beleza e das várias delícias que existem por ali, nomeadamente o sossego. Então tem que parar a sua chata num sítio qualquer. E, portanto, se cada um for repartindo para si, porque tem a casa, tem o restaurante, bom, então amanhã, de facto, o Mussulo vai ter outros donos, mas não deixa de ser aquela área que nós gostaríamos que fosse. Portanto, o que eu acho como é que acha que se chega a esta situação? Como é que explica isso? Exatamente. Bom, eu acho é que o que nós deveríamos era, de imediato, sinalizar as zonas de banho. Isto é responsabilidade, quer dos bombeiros, como, sobretudo, das administrações municipais. E então parece-me que nos 50 metros para cá, digamos assim, da zona de arrebentação e para lá, que é a zona de banho, deveria ser interdita a circulação de motos 4, devia ser proibida a circulação dos jet skis, que inclusive
circulam a alta velocidade, perigam a vida dos banhistas, quer aqueles que estejam a apanhar sol, como os outros que estejam a nadar. Portanto, já houve vários casos destes. Tem havido atritos com uma série de pessoas, com moradores, com jovens nas motos, portanto, isto tem que ser disciplinado e compete à administração municipal fazê-lo. Portanto, acho que se nós tomarmos algumas medidas de maior rigor, cautelares, maior rigor, e que permitam que as pessoas também tomem conhecimento do que é que podem e o que é que não podem e o que é que não devem fazer. Em inglês, aqui é caso para se dizer dura lex sed lex, não é? Não está a acontecer em alguns contextos, mas é isto, esta ausência muitas vezes do Estado em situações como esta de privatização ou digamos, apropriação das praias, que é um espaço público, infelizmente ocorre aqui no país. É preciso que, de facto, haja aqui uma maior responsabilização. Sim, é um tema da autoridade do Estado que tem que ser vista, não é? E realizada. E o paradoxo é que quando estamos a falar de infrações relacionadas em que estão envolvidas as zungueiras, portanto, temos sempre ação policial e de fiscais por cima. Excesso de zelo, muitas vezes. Excesso de zelo, né? E, portanto, a mesma atitude, e estamos a falar sobretudo, de restaurantes, hotéis, e refiro-me sobretudo da ilha, em que temos muitos restaurantes, e a situação penso que está a atingir níveis preocupantes, né? Eu nasci aqui em Luanda e gosto muito de fazer praia, e de facto temos muita dificuldade em circular pela praia, não é? Há mesmo uma privatização de determinados espaços, na prática há restaurantes, em algumas zonas só temos acesso quando o restaurante está aberto, e para lá estar temos que usar os seus meios, né? E muitas vezes o que acontece é que, porque há limitações até de espaço para as camas e cadeiras que esses espaços têm, não é? E não tendo espaço, a gente às vezes chega ao meio-dia ou uma hora, aquilo já está muito cheio, e na prática não se pode fazer praia, porque não. Portanto, e agora em alguns sítios há mesmo proibição, não se pode levar cadeiras, não se pode fazer nada. Portanto, isto não pode acontecer. Isso pode gerar conflitos, estamos no futuro, não é? Com certeza, com certeza. E também não é bom, porque para além desses aspectos a que o Zé Guerreiro muito bem se referiu, e tem que crer que há muita gente que faz confusão em ter pobres na praia, não é? Há muita gente que não gosta disso. Mas para mim, eu acho que se já temos muitas privações e tendo praia, devia-nos dar orgulho e dar gozo ter a nossa gente na praia, não é? E felizmente temos bons hábitos, né? A nossa gente gosta mesmo de ir à praia, né? Como alguém cantou no Manhã de Domingo, né? Os minguitos também vão, né? Vão mesmo à praia, e é bom. As pessoas não podem ir à praia, os autóctones, os nacionais, não podem ir à praia só para trabalhar, né? Tem mesmo que se divertir. Portanto, e é o mínimo que nós devemos assegurar, e é uma forma também de inclusão. Agora, eu compreendo que, e aí poderá estar a razão de ser de alguns movimentos nesse sentido, não é? Mas não podemos tolerar essas transgressões. E tem que haver algum acordo. Por quê? Claramente que, eu não sei, portanto, deverão haver contratos de concessão e haverão responsabilidades, direitos, deveres e responsabilidade das partes, não é? E certamente, e compreendo que quem assegura, nesses casos, né, a limpeza da praia e também a segurança, muitas vezes são os detentores desses direitos. Mas não sei se essa é uma responsabilidade que já está nos contratos. É preciso aferir, portanto, falar assim por alto, porque depois precisamos de ir ao detalhe. Mas mesmo que seja, eu acho que a solução não está certamente em prevenir o acesso público às praias. Poderá haver compensações
fiscais. Portanto, eu incorro essa despesa que o Estado, a administração deveria realizar. Portanto, fazendo isso por conta do Estado, o Estado tem que compensar, tem que haver alguma forma de compensação. Por quê? E acho que mesmo no próprio interesse dos donos dos restaurantes, é que no fim do dia, por exemplo, eu hoje não vou à praia, vou ao restaurante com a família, não é? Mas amanhã não quero ir ao restaurante, quero ir à praia. Mas se eu tenho um maltratamento, eu nunca mais volto a este restaurante. Até para o próprio, portanto, em termos de modelo de negócio, não é bom. Por isso é que vemos também empreendimentos a abrirem e a fecharem. Não é? Mas, como disse o Rui, tanto nós e o Pedro, esta situação, e sobretudo na ilha de Luanda, vai criar problemas. Porque nós temos, para além das pessoas que vão à praia, os utentes da praia, os banhistas, aquele local tem muita população, não é? E cada vez mais eles estão a ser privados de acesso à praia, utilização da praia. E contrariamente a nós, que só vamos lá uma vez na semana, vamos para lazer, muitas daquelas pessoas fazem a sua vida, e a sua vida depende do mar. E, portanto, as abordagens, os pescadores, e também há aí um aspecto que deve ser visto, não é? Qual é? Nós estamos, há segmentos ali da ilha em que, de facto, o fim de semana é uma confusão, não é? Precisamos também de disciplinar o uso da praia neste domínio, né? As pessoas levam seus fogareiros, levam tudo, e a praia fica muito suja. Mas isso resolve-se com a auscultação, não é? Muito provavelmente, eu sugeria, não sei se existe, mas se houver uma associação de empresários, não é? E sobretudo da restauração aí na ilha, uma conversa entre eles e os moradores, e se calhar com a participação e liderança da administração local, podemos chegar a uma solução que seja boa para as partes, incluindo aqueles que vão fazer praia, porque também consomem lá. Portanto, aquilo tem que ser um lugar bom, livre de lixo, tem que ser um lugar seguro, um lugar em que não haja poluição sonora. Temos também este problema em alguns segmentos. Problema ambiental também. Sim, naqueles sítios em que não temos restaurantes, é claramente quase impossível lá estar, porque para além da segurança e assaltos que ocorrem, há uma poluição sonora tanto grave. Decibéis muito elevados. Não se consegue lá estar para ler um livro. Mas isso não é só um problema das praias, é um problema até no resto da nossa urbe, não é? Nós em muitos contextos. Falar de um sítio, sim, especificamente. Um sítio que é certamente o cartão de visitas de Luanda. E é ali onde certamente poderíamos ver e ter uma perspectiva do que, não é, pode ser o nosso turismo, né? A capacidade do nosso turismo. Isso passa pelo diálogo, não é? Passa pela concertação. Falta concertação, e no final da concertação, e por isso é que a concertação é importante, no final do dia é termos boas decisões, boas medidas de solução e boa implementação. Para além desses aspectos, muito provavelmente no fim de semana ou fim de semana poderíamos ter o acesso limitado naquela zona, né? Portanto, podiam circular apenas transportes públicos. Portanto, há uma série de soluções que se podem implementar. E para além disto... Para terminar mesmo, para além disso, em alguns casos, certamente, que nós temos já que estender a praia, né? Portanto, que as construções estão muito próximas, e por causa do efeito do mar, há aí situações que claramente que já é necessário estender a praia, não é? Fazer como é que se chama, não é desassoreamento, não é? Mas colocar, ter mais areia ali, né? Portanto, estender a praia, né? Estender a praia, porque em algumas zonas, certamente, se esse trabalho não for feito, as construções que estão lá naqueles locais, certamente que em 20, 30 anos vão desaparecer por causa do efeito mar. Pois bem, vamos aproveitar, como é habitual, sempre na parte final dos nossos programas, Jornal 7 Dias, o momento dos recados.
E gostaríamos de saber, José Guerreiro, qual é o seu recado ou quais são os seus recados e para quem são dirigidos. Sim. O primeiro recado tem a ver com a conversa que tivemos no início sobre a corrupção, não é? E é simples, estão agora a iniciar novos processos judiciais, não é? Sobre crimes alegadamente praticados há mais de 10 anos. Contudo, com termos à espera que sejam anunciados os alegados patrocinadores e beneficiários do contrabando criminoso de combustíveis que há anos e anos existe no país. Anos e anos. Isto é grave, porque as denúncias da existência de altos responsáveis dos vários poderes, como responsáveis desses crimes, foram publicamente anunciados pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Chefe da Casa Militar do Presidente da República. Nem estas denúncias, ao mais alto nível, conseguem levar o Ministério Público a pronunciar-se e indicar os potenciais infratores? Isto é muito grave, porque em paralelo, diariamente, a comunicação social pública continua a anunciar a descoberta e a apreensão de milhares e milhares de litros de combustível roubados em todas as províncias fronteiriças do país. Acho que isto é uma contradição no exercício do poder e da comunicação. É que continuar a anunciar-se a apreensão de combustível roubado como mais uma vitória, estamos a dar conhecimento, indiretamente ou sem querer, entre aspas, que as teias e as redes do roubo, dirigidas por altos responsáveis, conforme indicação do Sr. Presidente da República e do Sr. Chefe da Casa Militar, as teias e as redes de roubo, dizia eu, se mantêm ativas mesmo depois das denúncias feitas por aqueles dois altos responsáveis. Já agora, podemos à espera também que a PGR nos volte a falar em que pé está o processo que envolve Sua Excelência, o anterior Vice-Presidente da República, o Engenheiro Manuel Vicente. O segundo recado era um elogio para saudar a Companhia de Dança Contemporânea de Angola, dirigida pela Ana Clara Guerra Marques, que realizou uma grande digressão artística por Portugal e Espanha, com dezenas de espetáculos, bem como mesas redondas, conferências e masterclasses para estudantes e especialistas sobre o grupo e a cultura angolana. Foi uma excelente promoção no exterior de Angola e da sua diversidade cultural, que de facto reflete o trabalho sério e resiliente que esta companhia de dança tem vindo a fazer há muitos anos. Parabéns, pois, à Companhia de Dança Contemporânea, Ana Clara Guerra Marques, e aos seus excelentes dançarinos, coreógrafos e produtores. Finalmente, e é breve também, façam-se as declarações políticas que se façam. Realizem-se os congressos associados que sejam possíveis. Mas enquanto as mentes de quem dirige, aos vários níveis, achar e ter poder para decidir que não deve haver reconciliação e que as políticas de inclusão não são necessárias, enquanto isso acontecer, dizia eu, as matumbices, as irracionalidades, os atentados à Constituição da República vão continuar a existir, enquanto essas mentes não forem alteradas e essas pessoas exoneradas. Refirma a notícia amplamente divulgada de que 24 sobas no Kwanza Sul se rebelaram contra o administrador do município do Akukungo, pelo facto de ele, o soba, o administrador do Akukungo, ter despedido um soba, com nome por acaso engraçado, o soba gasolina, por este ter recebido e cumprimentado numa cerimónia de óbito um deputado da UNITA, Armando Caquepa. Estamos a atingir limites ridículos, mas perigosos de intolerância. Enquanto esse administrador não for exonerado com ampla divulgação pública para funcionar como exemplo e de respeito para com os cidadãos e a Constituição, não vale a pena mesmo falarmos mais em reconciliação e vermos grandes parangonas na comunicação social pública. Significará que as autoridades administrativas do país, como um todo, estão-se marimbando para a inclusão e a reconciliação. Era só. Sim, senhor. Para os recados de José Guerreiro, Rui de Castro, quais são os seus?
Bom, eu queria começar com o handball feminino. As nossas pérolas alcançaram mais um feito. Desta vez conseguiram que Angola ficasse nos 10 melhores times ou das melhores seleções do mundo. E então este é um feito que merece não apenas as mais altas felicitações, mas também uma reflexão acerca do nosso potencial para determinadas modalidades e como daí também extrairmos benefícios com a exportação de craques, não é? Bom, algumas delas até neste momento já estão fora do país. Bom, em segundo lugar, também há algo bastante positivo que está a acontecer no Hoje é Ainda, em que os comerciantes estão a patrocinar a reparação das ruas do bairro recorrendo a betão armado. Já foram concluídos os primeiros 5 quilómetros. A população está bastante satisfeita e, entretanto, o apelo maior vai agora para os índices de criminalidade. E por falar em criminalidade, e como o Guerreiro não introduziu os seus habituais aspectos negativos ligados à criança e outros, eu trazia um caso que de facto chocou e aconteceu no Kazenga, em que um filho matou o pai de 74 anos para ficar com a própria residência da família. Portanto, este é um caso que foi apresentado pela polícia, já está, portanto, o indivíduo já está detido, mas deve merecer, de facto, também aqui as nossas análises sobre porque é que todas estas questões ocorrem e, inclusive, no seio familiar. Outra questão tem a ver com os voos para Cabinda. É que, como se não bastasse a candonga com os bilhetes subvencionados, agora são as dificuldades que os passageiros têm à partida e à chegada ao novo aeroporto. Aqui são as dificuldades de transporte, particularmente naqueles voos que saem muito cedo ou os que chegam muito tarde. E então, há dias viralizou um alerta feito por um indivíduo que se diz que é humorista e que apresentou a questão, só que também fazer humor deve ser feito com responsabilidade, porque o efeito multiplicador da mensagem depois pode provocar danos como este de ter ficado algo subjacente, um apelo à vandalização. E, portanto, há que haver todo este cuidado. Por outro lado, as reações que houve a esta, digamos que a esta postagem também atingiram outros limites, porque se notava que o tom com que aquela denúncia estava a ser feita era um tom mais de humor. Portanto, notava-se que ele não estava a falar a sério no que dizia respeito à destruição disto ou daquilo. Era mais um alerta do humorista, se for mesmo, não é? Do repórter humorista, do que propriamente um marginal. Bom, e por último, durante a semana finda,
também tivemos a inauguração da nova e sumptuosa sede do MPLA e o ato central do comemorativo dos seus 69 anos. E com relação a estas duas atividades, eu notei com bastante agrado que houve por parte da TPA um cuidado maior na forma como doseou esta informação. Notou-se que estiveram mais focados em pontos em direto apenas quando tivesse a intervenção do presidente do partido, que também é presidente da República, mas já sem a quantidade enorme de entrevistas a esta ou aquela, nem comentadores no local a enaltecer a construção ou os feitos do partido. Portanto, digamos que uma nota positiva pelo esforço na mudança de comportamento que esperamos que prossiga. Para os recados de Rui de Castro, quais são os recados de Enda Inglês? Eu tenho um, está relacionado com o tema de Cabinda e de facto eu não fiquei impressionado, fiquei muito triste e chateado com não sei se aquilo é brincadeira, mas se for é uma brincadeira de muito mau gosto. Portanto, nós estamos a falar de um adulto e que tem que saber como e onde brincar, né? Portanto, tanto sítio para brincar, até costuma-se dizer, brincar é no parque, né? Portanto, não vai brincar no aeroporto e com uma mensagem daquela natureza. Portanto, foi de facto muito má e que devia ter, eu não ouvi nenhum pronunciamento público, né, das entidades, deveria merecer um pronunciamento e condenação pública, né? E se houvesse aí algum caminho para alguma responsabilização, criminal ou civil, deveria também haver, porque não podemos brincar com esse tipo de coisas, não é? E reflete também o tipo de mentalidade, não é? E mais, seria bom, porque nessas coisas, quando não há, e a forma de abordar, às vezes não é só com a violência policial, não é? E judicial ou intervenção neste domínio, mas havendo matéria, os órgãos devem agir, mas não havendo, pelo menos deveríamos, como se diz, né? Name and shame, não é? Nomear, perceber quem é essa pessoa, né? Porque esconde-se atrás, e a internet faz isso, né? Ajuda isso, as pessoas escondem-se atrás de tudo. Não é? É preciso conhecer bem esta pessoa, qual é o nome dele todo, não é? De que família, de que município, onde estudou, não é? Qual é a religião dele, não é? Que órgão de informação é que ele consome, para percebermos como é que as pessoas, num momento em que há um esforço muito grande e podemos não estar de acordo, e com muitos, não é? E esse tema do aeroporto é polêmico, é verdade, sim, mas havendo um esforço e uma mobilização muito grande para que aquilo dê certo e cumpra a sua função, o que mais queremos, não deixando de olhar para os constrangimentos, e eu penso que tem esse aspecto positivo apenas de dar a conhecer uma dificuldade, sim, mas não ao ponto de dizer que vamos destruir o aeroporto, né? Não pode ser, é inaceitável e deviam, se fosse uma pessoa, e ali por isso é que devemos avaliar, não é? Também essas questões que me referi, porque as pessoas são produto das suas famílias, do nível de escolaridade, e perguntar se não havia um outro tipo de ideia. Não é a altura, se calhar, de propor uma solução, de criar um movimento no sentido de atrair empresários ou ele próprio, não é? Portanto, neste momento temos a informação de que existem determinada quantidade de voos em períodos em que não há transportes para os passageiros. Provavelmente podia, em cooperação com outras entidades, poderia surgir
uma solução, não é, para transportar essas pessoas, não é, e ganhar-se dinheiro, gerar emprego, não é, e não pensar só em destruir. Portanto, no momento de dificuldade também deve haver momentos para refletir e contribuir com soluções. É normal e é natural, e situações vão acontecer, para além dessas questões que aqui se referem, não é? É normal que gente em todo o mundo passe noites no aeroporto, até por questões de... Portanto, as pessoas ficam em trânsito. Eu já fiquei no aeroporto 8 horas. Portanto, fiquei em Heathrow 8 horas. E não pensei em partir aquilo. E não pensei que alguém tivesse que me arranjar uma casa de 500 de uma libra para sair. E é comum. Nós assistimos isso em todo o mundo. Agora, daí até partir, e só se pode pensar, não é, em fazer isso quando se tem a percepção de que nada nos vai acontecer. Portanto, da leitura que podemos também tirar disto é que, para além da postura da pessoa, portanto, está claramente, não é? E está claro que a pessoa, ao fazer isso, sabe que, por um lado, a própria sociedade vai achar graça e piada nisto, e por outro lado, não. Portanto, é uma ação que não vai haver consequências porque, portanto, o Estado, não é, se calhar é fraco e não vai fazer nada. Portanto, situações como essas devem ter alguma reação dura do Estado. Um recado apenas em inglês, mas que diz muito, e foi desta forma que concluímos este programa que fizemos nesta segunda-feira, início de semana, 15 de dezembro de 2025. Então, nos resta agradecer mais uma vez as disponibilidades e as prestações dos nossos analistas, comentadores e dentro deste espaço, com os quais fizemos esta emissão, e que foi constituída por José Guerreiro, que nos falou, fora do estúdio, e aqui em estúdio tivemos Enda Inglês e Rui de Castro. Aproveitamos também estes momentos derradeiros do programa que fizemos hoje, Jornal 7 Dias, para sugerir e pedir aos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que acompanham este programa semanal que transmitimos às segundas-feiras de manhã aqui na Comercial, que façam o favor de nos enviarem a sua opinião, as suas sugestões que têm, para que possamos então fazer um programa melhor. E podem fazê-lo através do nosso número de WhatsApp, que é o 925-309-376. A mensagem pode ser escrita ou gravada. Pedimos que a partir de agora o faça, que depois os nossos comentadores aqui do espaço terão naturalmente a oportunidade de responder às observações que os nossos ouvintes então farão o favor de enviar. Ficamos à espera das vossas sugestões e das vossas considerações. Assim, caro ouvinte que esteve aí desse lado, naturalmente a nossa gratidão. Queremos que volte na próxima segunda-feira para mais um Jornal 7 Dias. Quanto a este, fica por aqui. A equipa que trabalhou para si, hoje novamente constituída por Emanuel Catelina na técnica e Pedro Fernandes na apresentação, despedem-se, naturalmente renovando os votos de uma boa semana para si a todos os níveis. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.